paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 40, bendito seja Deus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos que estão conosco aqui nessa noite, os irmãos que estão em casa também nos acompanhando pela transmissão, recebam a doce paz do Senhor. Os irmãos que nos acompanham pelo site da igreja também, Diácono Joel está sempre lá retransmitindo, né? Às vezes não dá pelo YouTube, mas está lá nos acompanhando em áudio. Que Deus abençoe em nome do Senhor. Salmo de número 40, irmãos, versículo 1 ao 3, nós vamos ler a palavra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Quem encontrou o texto diz amém? Amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Aleluia, a tua palavra é o alimento da nossa alma. E nós pedimos a ti, Senhor, alimenta a nossa alma, o nosso coração. Aleluia, abre o nosso apetite espiritual para nós recebermos a tua palavra aqui hoje. Fala conosco, Senhor, pois nós precisamos ouvir a tua voz. A voz do teu Espírito, Senhor, falando aos ouvidos do nosso coração. Como disse o teu servo Moisés, esta palavra não é vã, esta palavra é a vossa própria vida. E nós cremos nisto, Senhor. Fala conosco para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento, irmãos, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, há um tempo atrás nós estávamos ali realizando um culto no salão menor, e alguns irmãos aqui conhecem o nosso querido irmão cooperador Ivaí, e naquela ocasião ele estava contando uma experiência que ele teve. Não foi necessariamente um testemunho de um milagre, mas foi uma experiência de algo que aconteceu com ele, e ele aprendeu com o Senhor. Ele estava no Detran, aqui no Auer, pegou a senha dele para ser atendido naquela ocasião, para resolver um problema, e de repente o sistema travou, o sistema parou, não funcionava mais. E a moça se levantou e disse: olha gente, ocorreu aqui um problema no nosso sistema, travou tudo, e a gente não sabe que hora o sistema vai retornar. Pode retornar daqui a 5 minutos, 10 minutos, como pode demorar 1 hora ou mais. A gente não sabe de fato o que é que aconteceu. Naquele mesmo instante, um senhor que estava do lado dele começou a esbravejar furiosamente, pegou a senha, jogou no lixo e foi embora. Passou na cabeça do irmão Ivaí: eu vou pegar essa senha que o moço jogou no lixo. Foi lá no lixo, pegou a senha, sentou de novo e esperou. Exatamente cerca de uns 10 minutinhos depois, a moça diz: pessoal, o sistema voltou, vamos começar a chamar as senhas novamente. Curiosamente, a senha que seria daquele moço era a próxima senha. E o irmão Ivaí, que ia ter que esperar muito mais, foi rapidamente atendido. Quem entendeu diz amém. Muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a bênção de Deus e jogamos fora aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós não sabemos esperar no Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que todas as pessoas que viveram algo grande de Deus, um projeto de Deus para suas vidas, eles tiveram que primeiro aprender a esperar no Senhor. Às vezes a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, e eu gosto muito das cartas de Paulo, da vida de Paulo, das aventuras de Paulo, das viagens missionárias de Paulo, e a gente olha e diz: meu Deus, que homem usado pelo Senhor, que ministério maravilhoso, que vida grandiosa que esse homem viveu para o Senhor. Mas quando Paulo se converte, o desejo no coração dele era de pregar a palavra, era de falar daquilo que ele havia recebido em seu coração, conhecendo Cristo, lá no caminho de Damasco, naquela experiência maravilhosa. E quando ele chega ali na igreja, ao invés dos apóstolos darem a mão para ele, eles recusam acreditar na conversão de Paulo.
E Paulo tem que ficar 14 anos de molho esperando. Às vezes quando a gente lê a história parece assim que foi rápido demais, mas não. Ele teve que esperar 14 anos até o exercício pleno do seu ministério, sendo reconhecido pela igreja como alguém que Deus havia realmente levantado. Às vezes nós olhamos para a história de Moisés e dizemos: meu Deus, que homem! O homem que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, o homem que ouviu Deus escrever com seu próprio dedo assim na pedra, o homem que não houve profeta como ele, que falava com Deus face a face, e parece que foi assim algo da noite para o dia, mas não é. Com 40 anos de idade, Moisés mata um egípcio e tem que fugir, porque ele não estava entendendo o propósito de Deus para a vida dele. E só depois de mais 40 anos, já com 80 anos, é que Deus aparece para ele na sarça dizendo: é agora que eu vou começar a minha obra na sua vida. É um Abraão, meus amados, que Deus chama ele com 75 anos. E ele poderia dizer: Senhor, eu já estou no fim dos meus dias, eu já estou no fim da minha vida, não tem muito o que fazer, não tem muito o que esperar. Se eu fosse o Senhor, eu acelerava o processo, porque daqui uns dias eu vou morrer. Mas Deus deixa ele de molho 25 anos, até o momento do cumprimento da promessa. E é assim, meus amados, às vezes Deus nos dá uma palavra, às vezes Deus nos dá uma promessa, às vezes Deus fala ao nosso coração, e nós achamos que amanhã que vai se cumprir, mas tudo tem um processo para esperar o tempo certo de Deus na nossa vida. Esperei com paciência pelo Senhor. E nós vivemos, meus amados, na sociedade que nós poderíamos dizer da impaciência. Nós temos tudo muito rápido, nós temos o fast food, né? Nós temos tudo de forma instantânea, absurdamente rápida. Com um clique nós podemos resolver o nosso problema. Ninguém hoje sai de casa para pegar um caminho e pagar uma conta de água. Nós fazemos tudo pelo telefone, é assim ou não é? É tudo tão rápido, para que sair de casa e comprar uma comida se eu posso pedir pelo aplicativo? E tudo isso vai nos acostumando a tornarmos cada vez mais rápidos, cada vez mais momentâneos. As redes sociais que hoje mais crescem no mundo são as redes dos vídeos curtos. Por quê? Porque dificilmente alguém hoje vai parar para ouvir uma aula de 1 hora, 40 minutos, 2 horas. É mais fácil assistir um vídeo curto. E nós somos a sociedade da impaciência. Mas aquele que quiser, meus amados, viver as promessas do Senhor para a sua vida, terá de aprender a esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. A Bíblia é o livro de um Deus paciente, e também de servos de Deus que foram pacientes. E aqueles que foram impacientes perderam a bênção. Abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, meus irmãos, capítulo 13, vai contar a história de um homem que teve um privilégio muito grande, que poucos homens tiveram. Eu me refiro a Saul, o primeiro rei de Israel. O homem que transicionou o tempo dos juízes agora para instaurar a monarquia de Israel. O homem que tinha tudo pela frente. O homem que tinha a altura de um rei, a postura de um rei, a beleza de um rei. O homem que tinha tudo, meus amados irmãos. E no princípio do seu chamado, teve também humildade para reconhecer que ao mesmo tempo que ele tinha muitas qualidades, ele não era nada. Ele tinha tudo para dar certo. Só faltava uma coisa em Saul: paciência. 1 Samuel, no versículo de número 13, verso 8 diz: e esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados. Ou seja, tinha um prazo.
E o prazo era: Saul, espera um período de 7 dias, porque no 7º dia eu vou chegar, para nós oferecermos o sacrifício ao Senhor. Você não chegou. Os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, e eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, você agiu como um louco, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, é mais fácil nós obedecermos a Deus quando Deus diz vai, do que nós obedecemos a Deus quando Deus diz senta e espera. Deus disse a Saul: você já é rei, eu já coloquei Israel na tua mão, você tem todas as qualidades necessárias para ser o capitão do povo do Senhor, mas você precisa aprender a paciência. Mas ele não soube esperar e colocou em risco tudo que Deus havia preparado para ele. Irmão e irmã que está aqui nessa noite, escute isso. Antes mesmo que o mundo fosse mundo, antes mesmo que você nascesse, Deus já tinha um plano e um propósito perfeito para a minha e para a tua vida. O plano de Deus é melhor do que o nosso, o projeto de Deus é melhor do que o nosso, mas muitas vezes nós colocamos a perder o projeto de Deus, porque nós não sabemos esperar com paciência no Senhor. Enquanto Deus não der a palavra dizendo vai, permaneça sentado esperando o mandado de Deus. Espere. Agora, meus irmãos, olha a diferença de Davi. Davi era o segundo lugar. Ele não tinha primazia, como no caso de Saul, que teve a oportunidade de instaurar ou inaugurar aquele momento em Israel, da transição dos juízes para a monarquia, mas era um homem que sabia esperar no Senhor. Agora vamos para 2 Samuel, no capítulo de número 3, e o versículo de número 1. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: e houve uma longa guerra. Perceba, não foi uma coisa também da noite para o dia, foi uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Sabia, meus irmãos, que muitas vezes Deus vai nos colocar em batalhas que são longas, em guerras que vão demorar, em batalhas que vão levar anos para nós, meus amados, construirmos algo sólido na presença do Senhor. A Bíblia diz que Isaac, depois de ter casado com Rebeca, orou mais 20 anos para que ela gerasse um filho. Foram 20 anos de intercessão, foram 20 anos de oração. E olha que quando ele casou, ele já estava com 40 anos. Ele poderia dizer: sabe uma coisa, eu vou desistir, não vou esperar mais. Mas ele continuou se fortalecendo em Deus, em oração, esperando na promessa. Aleluia. Jacó, 14 anos, né? Era mais 7, a princípio parecia que, meu Deus, de repente mais 7 de novo, era para decepcionar e desistir. Até Provérbios diz, meus amados, que a esperança adiada enfraquece o coração. O nosso coração tende a enfraquecer quando a esperança se torna adiada, mas aquele que está com seus olhos fitos em Jesus, enquanto ele espera, o Senhor fortalece a sua fé e o seu coração para permanecer firme no propósito de Deus. Aleluia. Foi como nada. Passou, diz a Bíblia, como se fossem uns poucos dias, né? Porque, meus amados, ele estava firme no propósito. Nós precisamos estar firme no propósito, meus irmãos. Nós não podemos desviar o nosso olhar. Bendito seja o nome de Jesus. Devemos permanecer olhando para o Senhor. Eu estava ali sentado, e enquanto eu estava vindo, veio um texto na minha mente. Eu quero compartilhar com os irmãos também, lá em Levítico, no capítulo de número 24. E esse texto nos ensina mais uma vez como nós devemos aprender a esperar no Senhor, meus irmãos.
Levítico 24, versículo 10. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. Olha aqui o problema da mistura no meio do povo, do vulgo. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. Irmãos, Moisés era o legislador. Era o homem que estava com Deus lá no monte recebendo as leis. Ele podia naquela ocasião ter tomado alguma decisão precipitada, mas eles disseram: vamos colocar esse homem na prisão até que a vontade de Deus nos seja declarada. Esse texto nos ensina que diante de um problema, diante de uma situação difícil, nós precisamos compreender que nem sempre haverá uma resposta fácil. Nem sempre haverá uma resposta rápida. Às vezes nós devemos deixar algo na prisão até que a vontade do Senhor seja declarada para nós. Davi era esse homem que esperava pela declaração da vontade de Deus. Que ele dizia: Senhor, devo lutar com os filisteus? Ele disse: vai. E ele ia e vencia a guerra. Depois os filisteus levantavam: Senhor, devo lutar com os filisteus? Deus disse: não vai. E o que Davi fazia, irmãos? Não ia, ficava lá. Aí Deus diz: olha Davi, é o seguinte, daquela vez você encarou o inimigo de frente, agora rodeia a terra, fica por detrás do inimigo. E quando o Senhor se manifestar e aparecer para você, você ataca, porque a guerra é do Senhor e Ele já te deu vitória. Então às vezes, meus irmãos, para resolver o mesmo tipo de problema, Deus vai nos dar uma estratégia diferente. Mas nós precisamos esperar até que a vontade do Senhor nos seja declarada. Até que a vontade do Senhor nos seja revelada. Davi está dizendo: eu esperei e esperei, preste atenção, não com lerdeza, porque lerdeza e paciência são coisas diferentes. Tem gente que é paciente, irmão, mas tem gente que é lerdo. Quem está entendendo diz amém, né? Se eu estou esperando a Deus por um emprego, como o diácono Leonardo pregou na quinta passada, eu não posso pensar que paciência é ficar em casa não fazendo nada. Isso não é paciência, isso é preguiça, isso é lerdeza. Amém? Ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, enquanto eu esperava no Senhor, eu me dedicava buscando a presença dEle em oração. Enquanto eu estava esperando, eu estava orando. Enquanto eu estava esperando, eu estava clamando, eu estava agindo, eu estava fazendo aquilo que eu poderia fazer e que estava ao alcance das minhas mãos. Então, esperar com paciência em Deus não é ficar de braços cruzados sem fazer nada, é fazer aquilo que está em seu alcance, e na hora certa Deus abençoará o trabalho das suas mãos. Eu vou esperar, e eu vou esperar com paciência. Agora, meus irmãos, o que acontece quando nós não esperamos com paciência? Abra a sua Bíblia comigo em 2 Samuel 18, 19. Quem está recebendo a palavra diz glória a Deus. 2 Samuel 18, fala sobre a morte de Absalão. Versículo 19: então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me o que, meus irmãos? Correr. Tem gente que está assim, né? Às vezes é um pai, é uma mãe que dá um conselho: meu filho, não entra num relacionamento agora. Não pai, não mãe, deixa-me correr. Às vezes é um pastor que dá um conselho e diz: meu filho, minha filha, tenha paciência, não tome essa atitude agora. Não pastor, deixa-me correr. Deixa-me correr, e denunciarei ao rei que o Senhor já se vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de boas novas,
porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. A postura que nós devemos ter: esperar o momento de Deus dizer vai. E quando Deus disser, irmão, vai, corra. Quem está entendendo diz amém. Paulo em Atos 16 diz: Senhor, eu vou para a Ásia pregar, mas o Espírito não lhe permite. E ele diz: eu vou para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permite. Ele deita para dormir e ele tem uma visão de Deus, um varão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele disse: quando nós entendemos o propósito de Deus, nós corremos para a Macedônia para pregar a santa palavra. Então quando Deus der o amém, irmão, corra e faça aquilo que Deus confiou na sua mão. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr. Irmão, olha o que ele está dizendo: seja o que for, não importa a consequência, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu tomar a minha decisão, deixa eu colocar o carro na frente dos bois, seja o que for, não importa o que vai acontecer na frente, o que importa é o momento, é agora, é eu levar a mensagem, é eu comparecer na presença do rei, seja o que for, deixa eu correr. Quantas pessoas, meus amados, que se frustraram nas suas vidas, porque não se importaram com a consequência dos seus atos precipitados. E lá atrás ele dizia: seja o que for. Mas esse moço não sabia o que lhe esperava. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois você não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e ainda passou a Cusi. Meu Deus, irmãos, às vezes eu fico esperando, às vezes eu fico pensando, um rapaz, uma moça que está na igreja, por exemplo, esperando a vontade do Senhor para assumir um relacionamento. Mas alguém mais apressadinho casa primeiro, fora da vontade de Deus. Aí quem está na vontade de Deus olha e diz: puxa vida, o fulano casou e eu não casei. O fulano já foi chamado para o ministério e eu não fui chamado. O fulano já está realizando os seus sonhos, morando fora, e eu estou aqui ainda. O que está acontecendo? É o Ahimaás que corre e ainda passa a Cusi, mas ele está debaixo de teimosia. Não seja teimoso, irmão. Não seja teimoso, irmã. Há um tempo atrás eu estava conversando com um irmão desviado, que um dia ele estava batizado, no outro dia ele já era pastor, já estava sendo ungido, mal era novo convertido e já estava pastoreando. A consequência foi o quê? Ele se desviar. Porque, meus amados, a teimosia, seja o que for, deixa eu correr. Mas o Senhor hoje está se colocando diante do seu caminho para te impedir do mal, para evitar o prejuízo. Mas ele correu, passou a Cusi, foi na frente. Quantas vezes a gente olha e diz assim: puxa vida, eu estou há tanto tempo aqui esperando, o fulano chegou ontem e já está na minha frente, já teve a oportunidade que eu queria ter. Calma, meu irmão, espere a vontade do Senhor. Deus tem o tempo certo, meus amados, para todas as coisas. Olha o versículo 29, versículo 28. Gritou, pois, a Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse a Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. Não tinha mensagem, não sabia entregar. Versículo 30, e disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. Irmão, toda pessoa que age com teimosia diante de Deus e não espera no Senhor, será colocado de lado. Será colocado de lado. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos de molho, sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo: esse é o resultado da teimosia. Eu estou te deixando de lado por um pouco, eu estou te deixando de lado por um momento, porque se você tivesse ouvido a minha voz, você não teria sido precipitado.
Quando nós nos precipitamos e avançamos o sinal fora da vontade de Deus, nós somos colocados de lado. Porque Deus não pode contar com alguém que é teimoso, Deus não pode contar com alguém que é precipitado, Deus não pode contar com alguém que não respeita os princípios. Continua esperando em Deus o tempo que for, e no tempo certo Deus te honrará. Pedro disse o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele, Ele a seu tempo vos exaltará. Então, irmãos, nós não precisamos exaltar a nós mesmos, porque no tempo certo a exaltação do Senhor vem, e ela vem a seu tempo, no tempo apropriado. Quantas bênçãos, meus amados, que Deus não nos pode dar agora, porque se Deus nos dá agora, nós colocamos toda essa bênção a perder. Porque às vezes nós não estamos preparados espiritualmente para receber aquilo que Deus tem para nos dar. E Deus está dizendo: espera, porque é um processo de preparação. Eu estou te preparando, eu estou te lapidando, eu estou te melhorando, para que quando eu colocar a bênção na sua mão, você não coloque a perder. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Oh, irmãos, isso aqui é bonito. E Ele ouviu o meu clamor. Então, quando nós nos inclinamos diante do Senhor com paciência e obediência, Ele se inclina para nós também, meus amados, com misericórdia. Lembra de Jacó? Esaú diz: vamos, meu irmão, vamos lá para o monte Seir, vamos embora. Ele diz: olha aqui, eu tenho animais, eu tenho menino, eu tenho criança, né? É muito caminho para um dia só. Se eu fizer tudo isso, o rebanho vai morrer, as crianças vão padecer, elas não conseguem. Pode deixar que eu vou no passo do gado. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, nós colocamos a perder muitas coisas pela nossa pressa. E às vezes o Senhor está dizendo: calma, vai no pasto do gado. Porque se você for no pasto do gado, você não põe nada a perder. Você vai chegar lá no destino também, mas vai com paciência. O Senhor se inclinou, Ele ouviu o meu clamor. E olha o que diz a Bíblia: Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e Ele firmou os meus passos. Aleluia. Isso aqui é lindo, porque Davi, ele se encontrava numa situação em que ele estava, meus irmãos, num charco de lodo. Ele tentava se levantar e caía, tentava se levantar e caía, tentava se estabilizar, mas não conseguia ficar de pé. Mas teve um momento em que Deus olha para ele com misericórdia e diz: eu vou segurar na sua mão, eu vou te tirar deste charco e vou colocar os seus pés sobre um terreno firme e sólido. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Irmãos, Deus quer nos dar passos firmes na nossa caminhada. Deus quer nos dar passos corretos. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então Deus quer nos dar veredas direitas para os nossos pés. Deus quer nos dar caminhos firmes. Deus não quer que nós tomemos decisões na nossa loucura, à torta e à direita, sem esperar, meus amados. Nós entendemos e compreendemos qual é a sua vontade, mas Ele quer que onde nós coloquemos o pé, nós coloquemos o pé com firmeza na presença de Deus. Eu já vou encerrar aqui. Ele diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Aleluia. Quem crê, meus amados, que Deus tem o hino da vitória para colocar na nossa boca também? Deus tem novo cântico para colocar na nossa boca. Continua, irmão, esperando o Senhor. Talvez é um marido orando pela esposa, a esposa orando pelo marido, é uma mãe orando pelo seu filho. Até agora é anos de luta, é anos de prova, mas eu creio que vai chegar o dia em que você vai entrar por essas portas com um novo cântico, dizendo: Deus visitou meu lar, a minha casa, a minha família. Deus mudou a minha história. E esse novo cântico, irmãos, não é a música do momento, não é o novo hit do momento, não. Esse novo cântico é por causa das coisas novas que Deus vai fazer no nosso meio. Quem sabe esse novo cântico é uma música velha, é um te agradeço, meu Senhor.
mas é um cântico novo porque vem de um coração novo, de um coração restaurado, de uma vida nova, de uma nova história sendo escrita pelo Senhor. Ele pôs um cântico novo na minha boca e diz mais, um hino ao nosso Deus. Eu acho isso maravilhoso. O apóstolo Paulo em Efésios 3:20 ele diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E a seguir ele diz mais, a esse pois glória na igreja por Cristo Jesus o nosso Senhor. Eu creio, meu irmão, que no momento certo a porta vai se abrir. No tempo certo Deus vai colocar na sua boca o hino da vitória. Mas entenda, Deus vai te abençoar, não é para você se engrandecer. Deus vai te abençoar para você chegar aqui na igreja e cantar um hino ao nosso Deus, para honrar a Ele, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele, para dizer tudo aquilo que eu sou e que tenho, foi porque a mão do Senhor me abençoou, e eu retribuo a Ele toda a glória, todo louvor e adoração. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. É uma Sara que antes se via triste, mas Deus lhe dá um Isaac que se chama riso. Olha que coisa bonita. Aquele que me vê rirá comigo da vitória que Deus irá me dar. Deus é o Deus que enxuga as nossas lágrimas, meus amados. E muitos verão, temerão e vão confiar no Senhor. Saber, meus amados, que a nossa vida é um testemunho. A nossa vida por onde nós passamos é um testemunho. Aquilo que Deus faz é um testemunho. Jesus liberta aquele homem endemoniado que vivia nu, se ferindo com pedras, não morava em casa, andava pelos sepulcros, gritando à noite, completamente atormentado por aquela legião de demônios. Mas Jesus chega e liberta a vida daquele homem. Como resposta de gratidão, ele diz, Senhor, eu vou te seguir. Senhor, eu não vou arredar o pé da igreja, eu vou ficar na tua casa de noite, eu vou ficar aqui. Olha, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores, deixa-me te seguir. Jesus diz, não, você era um homem atribulado, um homem possesso, um homem endemoniado. Volta lá para sua casa, porque a tua família, a tua casa precisa ver as maravilhas que o Senhor te fez. Anuncia para eles. Então, irmãos, nós seremos testemunhos da bênção de Deus. Como a Júlia Valentina cantou aqui, eu cantarei da bondade do Senhor. E as pessoas vão olhar e dizer, eu vejo que Deus é contigo. O profeta Zacarias diz que no tempo do milênio, 100 homens vão agarrar na orla do manto de um judeu e dirão, nós vamos subir a Jerusalém contigo, porque nós vemos que o Senhor teu Deus é contigo. Mas você crê, irmão, que antes do milênio Deus pode fazer isso na nossa vida também? Deus pode agir de tal maneira que o seu colega de trabalho vai pegar na hora do teu manto e vai dizer, eu vou para a igreja contigo porque o teu Deus é contigo. O seu vizinho dizer, eu vou para a igreja contigo porque o teu Deus é contigo. A tua família vai dizer, eu tenho visto que Deus é na sua vida e eu também quero esse Jesus na minha vida. O teu Deus é contigo e para onde você for eu irei também. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Quem recebe a palavra diz glória a Deus.